Bom dia, pessoal. Dia, Dia a Chico. Bom dia, todos. Wagner. Beleza? Bom, primeiramente agradecer aqui a presença de todos, né, pessoal? A gente está fazendo um workshop aqui. Teve uma ligeira mudança, né, desde o último workshop do FAP Único que a gente fez, tá? Sobretudo pensando aqui em facilitar, né, o ecossistema, fazer uma transição mais suavizada aqui para o novo perfil, tá? Então, a gente está aqui com o Domingos, da OpenID Foundation, para ministrar aqui para a gente, né? Para quem não conhece, aí, o Wagner é nosso coordenador de segurança, né? Coordenou todo esse processo aqui, né? E o Francisco, acho que a maioria aqui já conhece o nosso CTO. Bom, então, de pauta aqui para hoje, a gente vai ter a apresentação dos novos perfis, tá? E os perfis que a gente fez o phase-out na plataforma. Como realizar a execução da jornada aqui no motor da OpenID. Desde o início de junho ele já está disponível, o FAP único. A gente vai trazer também o nosso cronograma de coexistência do perfil único com o perfil atual, tá? E no final a gente vai abrir para dúvidas aí, caso, né, haja. Wagner, por favor. Eu queria adicionar aqui, Lucas, obrigado pela introdução, Uhum. que quando a gente fala de coexistência, é visando novos participantes do OpenShuri que entrarem agora, para eles estarem compatíveis tanto com o perfil atual efetivo, que é o FAP versão 1, quanto o perfil novo que nós estamos em transição para, que é o chamado FAP único. Então, só para deixar claro, não estamos falando de FAP V2, estamos falando de uma variação do FAP V1, limitando a um único perfil de acesso, que é para facilitar a nossa vida. Perfeito. É isso, pessoal. Eu até trouxe aqui, acho que já vou falar de uma vez, depois eu abro para o Domingos, aí ele já vai fazer mais uma apresentação hands-on ali na plataforma, né? Sobretudo, pessoal, o que mudou do último, né, workshop para agora. Né, o nosso cronograma inicial ele previa que a partir de maio, início de maio, a gente já iria remover todos os perfis atuais, tá? Então, na ferramenta só estariam disponíveis os novos motores ali do FAP único. Então, só que como a gente teve mudanças aqui no ecossistema, né, tivemos novos participantes entrando, a gente teve a entrada da Spock, né, então a gente achou mais prudente que a partir, né, desse momento de entrada do FAP único, a gente permitisse que as participantes certificassem nas duas, né, nos dois testes, para garantir a integridade de quem está entrando, mas também não gera um custo adicional pela necessidade de certificação para o novo FAP, tá? Então... Só queria esclarecer aqui, Lucas, que quando a gente criou a estratégia de migrar, virando a chave do perfil FAP para o perfil FAP novo, já era planejado que as entidades, os participantes, já estariam todos certificados com o perfil antigo e no próximo ciclo de certificação fariam o perfil novo. Como nós temos participantes entrantes agora, que ainda não tiveram a certificação antiga, a gente criou esse modelo intermediário para permitir que eles estejam de acordo com o modelo atual, para eles não terem que fazer duas certificações em menos de um ano. Esse é o objetivo. Exatamente. A gente tinha, né, todo mundo, naquela época, todas as participantes com a data de expiração muito próximas, né? Então era super tranquilo de fazer o phase-out ali e a mudança. Só que a gente teve essas novas entrantes ali com data limite de certificação entre setembro, né, agosto. Aí a gente conseguiu, né, em Se a gente conjunto mantivesse a mesma estratégia sem revisão, esses participantes novos teriam que fazer uma certificação agora e outra nos próximos 3 a 4 meses. Então, não seria viável para eles. Exatamente. Né, pessoal, então, só para concluir essa parte, a gente segue com esse cenário aqui até o final de setembro, tá? E aí permitindo que essas novas entrantes tenham aprovação, né, e integridade nos testes, nos dois modelos, tá? E a partir de outubro, aí sim a gente mantém somente o FAP único, conforme já estava previsto naquele cronograma inicial. Alguma dúvida até aqui? Senão já vou passar a palavra para o Domingos aí fazer uma demonstração na ferramenta. Tiago, por favor. Bom dia, pessoal. Uma dúvida aqui. Hoje, então, vamos ver aqui. Para FAP-OP, eu rodo o Private Key Par, é isso? Tanto para OP como para RP? Hoje? Hoje você tem que rodar todos os que estão na coluna do meio. Do meio, tá, beleza. Fechou. Obrigado.
Lembrando aqui, Thiago, tá? A daqui dos quatro, somente um dos quatro, tá? São os quatro perfis existentes já Não são anteriormente. os quatro, esses Isso. primeiros, né? Um dos quatro é suficiente. Um dos quatro, mais os verdes escuros aqui, tá? São Tá, obrigatórios. tá. Então, peraí. Desculpa. Então, vamos lá. No caso, então, eu quero ficar em conformidade no FAP-LP. Eu rodo um dos quatro primeiros e um dos três últimos, é isso? Não, você roda os três últimos Os e três últimos e um dos Mais escolhe um Mas, dos gente, quatro, isso, o isso ALD. o Domingos não vai passar cada item Vai. desse, Isso, não é mais fácil a gente ir para o Desculpa, a fluxo, gente senão está a gente está antecipando a tirando conversa, dúvida antes. desculpa. Perfeito. Tá bom. O Heitor aí também está com a mão levantada. Eu Heitor peguei o bonde andando, hein? Mas bom, a gente pode aguardar a apresentação do Domingos, mas reforçando aqui, nesse momento estou com a certificação vencida neste momento e preciso fazer renovação. Quais os perfis que eu peço? É esse o ponto que a gente É o está. cenário Isso. intermediário, é esse ponto que a gente está discutindo Isso. agora. Vai trazer. Tá ótimo. Tá bom. Perfeito. Domingos Vou é deixar seguir aqui. da IDF. Obrigado, Domingos, pelo teu tempo para passar por tudo aqui e nos auxiliar, tá? Vamos, se puder já iniciar, daí a gente já vê toda essa parte, cai para as dúvidas que tenho certeza que virão várias. Tá, Joia. Bom, mantém na manga esse cronograma aqui para mostrar, pra gente voltar nele depois, tá? Deixa eu apresentar, vou fazer a minha apresentação, vou explicar um pouco dos perfis, tarará, e E a gente volta nesse volta para cá, cronograma. né? Mas a gente volta para cá. Perfeito. Pode ter minha tela aqui, então. Sempre para conseguir ver minha tela, né? Essa é uma apresentação que eu fiz, ela é basicamente desdobrada da que eu fiz, acho que está inteirando 2 anos já, quando começou o Open Insurance. Então, o que eu fiz foi atualizei ela com a ideia dos perfis, o que mudou de um lado para o outro, e descrevendo melhor o que muda. Então, o que é... Primeiro, eu explicar bem o que é o Open Foundation. Isso tudo, né? A gente se posiciona, a gente é uma fundação sem fins lucrativos, a gente tem mais ou menos a mesma entidade, a entidade está criada lá nos Estados Unidos, ela é exatamente igual à BNT, você pode pensar, exatamente o mesmo. A gente não tem ainda uma fundação criada aqui no Brasil, mas eu ardentemente tenho vontade de criar uma aqui e trazer o perfil técnico para cá. O foco nosso então, é desenvolver padrões, então, todos relacionados à identidade e parte de segurança, além da FAP, né, que é usada pelo Open Insurance, tem diversas outras especificações que estão nesse contorno. A gente tem a parte de government, padrões para e-government, HEART é para de saúde, FastFed é para federação mais rápida, então inclui aí o OPED Foundation, o OPED Connect quanto o SAML, e a parte de KYC também ela está precisando engrenar mais forte, né, com os sistemas de verificação de identidade aparecendo bastante aí no mercado. Esse é um padrão que a gente também desenvolveu para representar dados de identidade, evidências, solicitação de claims e por aí vai. EAP um grupo de trabalho específico para desenvolver o protocolo OPD Connect e como tratar outros requisitos que estão surgindo. Phishing attacks e como é que vai integrar isso com sistemas de autenticação mais forte. Outro lá no topo, Shared Signal, um framework, um outro grupo de trabalho que está desenvolvendo especificações de como entidades trocam sinais para conseguir responder a threads que são de ecossistemas. Talvez valha a pena também vocês também discutirem dentro do cenário do Open Source, vocês poderiam usar essas especificações também. Que mais? Mas especificamente vou falar aqui da FAP. FAP, então, ela é um grupo de trabalho que começou lá atrás com o nome Financial Grade. A ideia, então, é como lidar, como criar interoperabilidade entre OPs e RPs dentro de um cenário financeiro, ou seja, onde você tem uma segurança mais elevada, ou seja, que não está uma segurança elevada e um padrão de interoperabilidade alto. Essa que é basicamente a ideia. A gente teve duas especificações, vou falar mais rápido. Então, você tem uma especificação FAP1, que ela foi desenvolvida, ela já está em versão final, que a Open Insurance foi desenvolvida sobre ele. E você tem uma nova especificação que surgiu depois, não confundir com FAP2,
que é outra especificação desdobrada da FAP1, que é mais simples até, a gente simplificou, dado que outras especificações surgiram entre a publicação da FAP1 e atualmente tem outras especificações que foram surgindo, como o DPOP, como o ISS, como algumas outras que surgiram na I3F, que a gente incorporou num padrão novo chamado FAP2. Então, tem essa confusão entre o FAP1 e o FAP2. Quando eu falar FAP2, eu estou falando de outra coisa, que não é o padrão de vocês, tá? É o padrão da OpenID Foundation. Então, quando eu estou falando FAP1, é o padrão que foi usado para criar o profile da OpenInsurance. Eu não vou tocar no FAP2 aqui, não vou falar sobre o FAP2, eu vou falar especificamente sobre o padrão da FAP1 e os profiles que foram criados por OpenInsurance. Essa que é a ideia. O programa de certificação da OpenID Foundation, né? Basicamente, o que a gente tem como missão, que foi definido como goal nosso, né? Primeiro de tudo, interoperabilidade. Então, é testar para garantir interoperabilidade. Segunda, garantir segurança, ou seja, validar que, de fato, o padrão FAP1 ele tem segurança suficiente para ser usado pelo que ele declara ser. Então, ele declara ser um padrão da área de segurança para a área financeira, de alto padrão. Então, a gente testa exatamente isso. Além dos testes, a gente conduz um outro negócio chamado verificação formal. Então, o que a gente faz é pegar a especificação, colocar na mão de diversos grupos de trabalho, dentro de universidades, principalmente, caras que modelam matematicamente os protocolos, e ficam assim, ó, esse protocolo, ele está falando que ó, declara alguns goals, né? Ou seja, o primeiro deles é que ninguém vai conseguir recuperar a sessão do outro, você vai ter ninguém que vai estar no meio do caminho vai conseguir se passar por algum cliente. Sessões vão ser criadas somente com escopos delimitados, por aí vai. Então, o cara conferiu, falou assim, olha, FAP, ela está certa. Matematicamente está comprovado. O grupo de trabalho que é do Conformance, o que ele faz é pegar a verificação formal e o teste em si e implementar um mecanismo de teste mesmo, que é isso que vocês estão usando hoje em dia, que está disponível lá para vocês. E a terceira, que eu acho que talvez afeta, talvez, talvez estão visando mais, né, que é a publicização. Ou seja, todo mundo que passa pelos testes e publicar os resultados de teste com a gente publiciza que de fato passou por todos os testes. Tem duas partes, né? Uma delas é o teste de conformidade em si, que quem vai executar é a própria entidade, ou seja, no caso de vocês, a seguradora. E o processo de certificação, que é autodeclarado. Então, você vai pegar o resultado de teste, submeter para a gente vai verificar se está tudo certo, e é isso, publicizar. Esse que é o padrão. Dentro do ecossistema, então, a gente tem alguns... Esse aqui eu estou falando especificamente do padrão antigo ainda. No padrão antigo, ele tinha diversos padrões diferentes, que é aquele quadro que o Lucas mostrou, cada um suportando aspectos diferentes. Então, a lógica por trás desses perfis era que o servidor, ou seja, quem vai transmitir os dados, ele tem que implementar no mínimo, o MTLS e Private Key, o serviço suportar os dois. Opcionalmente, ele suportar outros padrões, ou seja, usando PAR, usando JARM, usando PAR e JARM, a combinação disso. E o RP, ou seja, o receptor de dados, implementar, escolher um desses dois ou opcionalmente usar outro, de acordo com o que o cliente, o que o servidor suportar. Essa que era a lógica por trás desses perfis. Ou seja, você tem um minimal para o transmissor, que é ter suporte MTLS e Private Key, algum nível mais elevado, e o cliente escolher o que ele vai usar. Essa que era basicamente a lógica por trás desses perfis. Certo? E aí começa a surgir a questão, mas eu tenho que suportar um, tenho que suportar outro, não tenho que suportar? E aí foi isso que foi iniciada a discussão do perfil simplificado.
basicamente como é que os testes funcionam, né? Você tem, então, se você for pensar como é que são os papéis, você tem lá ao lado do provider, né? Ou seja, o transmissor, o OpenID provider, o OP. Você tem o cara que vai receber, né? A entidade que vai receber os dados, o receptor, que no caso a gente chama ele de RP, do Relying Party. E você tem o dono do recurso, que vai autorizar esse processo, tá? Então, ou seja, o Resource Owner, o dono do recurso, ele inicia uma cerimônia com o Relay Party para ele autorizar o acesso aos dados, lá, aos dados a transmissão dos dados. O Relay Party vai enviar o Resource Owner para o OP vai interagir com ele, coletar o consentimento e transmitir de volta. Basicamente é isso. Então, o que que eu tenho então? Como é que eu testo isso, né? Grande questão. Eu tenho dois testes que a gente chama. Se for olhar no PID Foundation, no cenário de teste, você tem um carinha chamado OP Test Suite, que é o teste que vai se passar pelo cliente, ou seja, pelo receptor dos dados. Então, quando a gente fala assim, são aqueles perfis que estavam lá atrás, todos eles são os perfis do teste de OP. Ou seja, você vai configurar o teste de OP, ele vai se passar por um cliente que vai conectar no seu servidor, né? Fazer uma verificação, várias verificações e falar assim, ó, tá passando pelos testes ou não, ou tem coisa que precisa ser conferida ainda manualmente. São o que a gente chama de reviews. O teu OP, que ele é esperado, que ele vai interagir com um usuário mock, né? Um usuário fictício, para garantir que o fluxo de transmissão seja executado. Essa que é a ideia. Então, ou seja, aqui o teste presume que vai ter uma interação entre o OP, né, e possivelmente o tester, quem está de fato executando o teste. O complemento disso seria exatamente o oposto, né, onde o teste vai se passar então por um servidor, por um transmissor de dados. Então, ou seja, o dono do recurso vai atuar, vai interagir com o client, esse client vai interagir com o transmissor, e o transmissor, que no caso o mecanismo de teste, vai se passar pelo servidor e vai presumir o consentimento e já vai presumir algumas coisas. Então, aqui, o tester não vai interagir diretamente com o RP, com a engine de teste. O que ele vai fazer é configurar. Aqui você tem que configurar bastante coisa. Essa que é a grande diferença. Se, por um lado, nos testes de OP, eu tenho que me passar por algum integrante do ecossistema, né? Que está aqui a grande questão, porque o OP, que é esperado que ele vai bater, ele vai interagir lá com o diretório. No caso do RP, o meu teste ele não vai se passar por um integrante, ele não vai interagir com o diretório. Basicamente essa que é a ideia. Um transmissor de dados. Tem dois testes. Continua valendo da mesma forma, tanto do perfil novo quanto do perfil velho. Você tem o teste, que é o de Dynamic Client Registration, ou seja, que é o de registro de cliente mesmo. Aqui o que ele vai precisar fazer é passar um único fluxo de autorização. Ele vai fazer, ele vai pegar pelo Happy Path, ou seja, o caminho mais simples, e executar. Você vai escolher, você tem a opcionalidade de descrever como é que vai ser feito esse teste. Se vai ser usado MTLS, se vai ser usado Private Key, se vai ser usado... É claro que no perfil novo vai ser um pouco diferente, mas simplifica, mas vamos guardar essa informação. Então, aqui você vai configurar como é que vai ser o fluxo. No caso do Advanced, do teste, já é a execução do processo em si. E aqui a gente não está... Aqui a gente não vai rodar o DCR. Aqui, nesses testes, a gente presume que os clientes já estão registrados, num lado ou no outro. Legal? O cliente aqui, então, não precisa estar provisionado no AP, né? Aqui no caso. Então, ele não precisa, então, ter ser certificado mesmo assim. No caso lá do OAP, você vai precisar, no Dynamic Client Registry, você vai precisar tanto de certificados da BRSIL, BRCAC, todos eles. Configuração do teste DCR. Atenção aqui que o teste, esse aqui é o nome novo do perfil velho. O que foi que nós fizemos? Foi o seguinte, a gente pegou o teste que tinha, clonou ele,
e mudou de nome para manter toda a complexidade dos N perfis separado numa base de código que depois a gente vai jogar fora. Essa que foi a estratégia que a gente adotou. Para fazer isso, o que a gente fez foi trocar o nome do teste. Vocês vão ver que ele está até um pouco diferente. Tá? Então, assim, basicamente é isso. Esse é o perfil antigo no, na, na- no mecanismo de teste. Aqui você vai poder configurar do jeito que estava antes. Você vai poder configurar aqui usando esse teste, tá? Esse teste você vai poder configurar. MTLS, vai usar parse, não vai usar parse, vai usar o que for. Tem algumas coisas que eu vou passar pelo teste aqui que vai ser ainda tão válida, tanto para o perfil novo quanto o velho. A estrutura de teste está bem parecida, vamos repassar por ela. Aqui no caso, esse Client Authentication, então, você vai ser então Private Key ou MTLS. Aqui se ele vai, no Request Object Method aqui, se ele vai usar par ou não vai usar par. Esse, ainda no perfil antigo ele suporta tudo isso. Aqui você vai colocar, no FOB Profile, você vai colocar que é do Open Insurance, esse que é o valor fixo que a gente espera. E aqui se vai ser usado JARM ou não. No caso, como vocês não estão usando JARM mais, aqui você vai configurar como Plain Response. Perdão pelo barulho. Aqui no teste mesmo em si, você tem um carinha chamado alias. Esse aqui é o nome do teste que vai ser usado. Esse alias aqui ele é usado no Redirect RI. Então, quando for criar ou quando ele for registrar, eu vou mostrar para vocês que quando tiver no diretório como é que vai ser. Ele vai ser parte, esse alias vai ser parte do Redirect RI que tem que ser registrado lá no diretório. O Discovery URL, aqui a gente está esperando, a gente não vai interagir com o diretório para pesquisar qual que é os NOPs que podem ser usados. O que a gente já espera que você passe aqui qual que é o URL do teu servidor. Certo? Dentro do diretório lá, você vai configurar o teste no Redirect RI, você vai configurar o... Está pequeno aqui, mas tem um OIDF OBBSP. Esse cara, por exemplo, é o alias que estava lá atrás. O resto é fixo. Localhost, não, perdão. www certification OpenID. Esse é quando eu testo local, eu faço isso. Essa é a configuração quando eu estou testando local. Certification OpenID.net, /teste, /a. Aí o alias do teste, callback. Tem mais um outro que tem que ser criado, que é um outro fluxo de teste, onde a gente vai incluir coisas novas dentro da URL. Espero que o OP trate direito isso. Então, a gente pede para você, também requer a inclusão de mais um também, exatamente com esse valor. Parâmetro na URL. Ponto de interrogação, DAMI1, Loren, e-comercial, DAMI2, Y. Depois, o que a gente vai fazer durante um dos testes que vai ser executado, se incluído um parâmetro aí que vai ser o Authentication Code. A gente espera que o servidor garanta que está tratando isso direito. Uma outra parte da configuração, isso é dentro ainda do cenário de teste. Então, o servidor que vai ser testado, a lista de escopo que vai ser passada. Aqui a gente está esperando exatamente essa lista. Né? O JWKS, esse aqui é o BRCU. Está esperando que você crie o certificado, registre no diretório, converta ele em formato de JWK e provém ele aqui. E esse cara aqui, o MTLS Cert, é o BRCAC. Está esperando que vocês convertam para o formato PEN e transfiram ele para cá. Esse é o do client. Né? Tem mais coisas que vai ser informado. Algum API, um endpoint funcional, que vai receber aquisição, solicitando possivelmente os dados do cliente, que vai informar qual que é. O consentimento, qual que é o endpoint de consentimento que vai ser usado. Né? O endpoint lá no diretório, aqui é exatamente esse valor, né, que vocês vão usar. O seu client ID que vai ser usado. Né?
client ID que vai ser usado aqui é o client ID que você criou lá no diretório. E aí, quando você for rodar o teste, eu vou mostrar aqui como é que funciona. Esse é o teste de DRC, né, seu registro de cliente. No caso, no teste FAP, que vai ser o fluxo de transmissão, é parecido, um pouquinho mais simplificado. No caso aqui do teste plain, o nome também foi alterado, então toma atenção com isso, que o nome foi alterado. E o perfil aqui tem que ser Open Insurance Brasil. O Client ID aqui, ele já deve ter sido criado já dentro do AP, que não vai rodar o DCR, então, ou seja, tem que ser criado já antes, provisionado. O que a gente espera também é que os mesmos dados sejam fornecidos. A diferença é que um já tem que ter sido criado, outro não. Qual a diferença para o perfil novo? Né? Falei um pouco do que é maneira genérica no perfil antigo e perfil novo. Primeiro que foi simplificado para ter uma única autenticação que vai ser de private key. Ou seja, todos os clientes vão ter que registrar uma chave de autenticação no diretório. Essa é a primeira diferença. Até a versão anterior, no BR, no perfil antigo, você não precisava ter, agora você vai precisar ter. Mais ainda, você vai precisar criptografia também. Então, ou seja, uma chave de criptografia também tem que ser criada. O PAR, ele é requerido, ele não é mais opcional. E o Jarmer já não vai ser mais suportado, ou seja, não vai ser obrigado, ou seja, não vai solicitar, então, para os OPs implementarem um suporte a Jarmer. Basicamente, com isso, elimina-se bastante coisa. Então, do que tinha antes de perfil, tá? Continua valendo. A diferença é que só que a gente não vai ter mais aquele monte de perfil. A gente vai ter só um, que é o BR Alpin, Advanced OP, com Private Key e PAR. E o DCR. E aqui o DCR vai ser basicamente, quando você for configurar o DCR, vai ser exatamente o clone desse cara. Então, usando Private Key com PAR e sem Jarmer. Alguma dúvida aqui nesse ponto? Qual que é a grande diferença? Voltando na minha pergunta no início, tá? Só para eu entender agora, tá? A configuração, então, que é obrigatória é o Private Key par e o só ou tem mais algum outro? Qual o perfil que a gente publica? Só esse? Para efeitos de migração, o que está sendo solicitado é você continuar certificando nos dois, de MTLS com Private Key, e você já começar a migrar para o perfil Private novo. Key par, tá, beleza. Tá bom, obrigado. Ou seja, se você implementar esse perfil, já garante boa parte da interoperabilidade. Entendeu? Porque assim, tal como eu comentei antes, né? Então, assim, anteriormente, ó, eu diria, o Dorico Paraguaçu, para trásmente, você tinha lá o MTLS com Private Key como sendo obrigatório, e os outros como opcionais. A ideia era que o cliente verificasse, então ele tivesse que suportar, o cliente tem que suportar a opcionalidade de par, e também autenticação com Private Key e MTLS. Então, ou seja, o cliente já tem que suportar par. Se você já começa a implementar esse padrão de Private Key com par e MTLS para garantir ainda a interoperabilidade para trás, você consegue ter interoperabilidade. Você vai conseguir transicionar na boa. Ah, entendi, porque a receptora ainda está trabalhando no método antigo, que ainda está em fase de transição. Tá bom, Exato, porque beleza. ela tem que suportar par. Uhum, ok. Porque no teste do RP ele é obrigatório. Só para complementar, exatamente essa é a questão. A gente está numa fase de convivência de um método antigo com um método novo. Então, os participantes novos têm que ainda suportar o método antigo até a data de transição. Mas os participantes que estão no método antigo e certificados ao método antigo só têm a obrigatoriedade de suportar o método novo a partir da data de transição.
Pessoal, eu tenho uma dúvida. Eu fiz recentemente a atualização aqui dos certificados FAP, aqui da Bradesco Seguros, né? Aqui é o Sobral que está falando. Certificado Private Key, né? E foi uma paulada de grana que a gente comprou e a renovação deles é para o ano que vem. Eu mesmo assim vou ter que mudar isso, gente. Só queria entender Não, esse ponto. os certificados emitidos pelas entidades certificadoras não têm alteração. Eles continuam valendo os mesmos certificados. O que a gente está falando aqui são os métodos de interoperabilidade entre os participantes e a certificação FAP, que inclui o novo método, que é o que está sendo Tá. descrito aqui. Eu continuo como eu estou usando os certificados FAP, MTLS e Private Key, continuo usando normalmente, não vou mexer nesses caras. Eles vão Normalmente, os vencer o ano que vem. certificados Esse- atuais são 100% compatíveis com o novo método. Tá. O Se Eric eu aqui do Itaú, ve- só emendando na pergunta do Sérgio também, isso quer dizer que o certificado continua valendo, mas a partir do ano que vem, quando tiver o vencimento de certificado, eu já vou ter que fazer dentro do FAP único, né? Eu vou ter que fazer, por exemplo. Não confundam certificado com certificação. É isso que eu ia perguntar. Ah, beleza. Você está falando do minha- X509? Você está falando do certificado lá da CA que foi emitido? É isso mesmo. Ah, É entendi. que os termos são confusos. Desculpa, Parece que mudar. Eu já vi confuso muita porque gente tem o essa FAP, confusão. o FAP, até a gente fez um manual aqui que eu tenho todo ano fazer, entrar no site lá do OpenAG, fazer lá a intenção de compra, pagar no cartão, que a gente só tem opção, aí compra os 2 certificados, aí vai para um diretor nosso aqui aprovar, e tem todo um fluxo meio chato e é Esse é o caro. processo de certificação, Sérgio. Certificação, perfeito. Essa é a certificação. Isso vai continuar, isso não vai mexer nunca mais. O PIN trabalha desse jeito e assim a gente vai continuar trabalhando. O que ocorre é que no próximo ciclo de certificação FAP, você vai ter que suportar os novos perfis. Você vai ter que fazer alterações no seu endpoint para suportar os métodos novos que estão sendo apresentados agora, a partir da próxima certificação. Meu Deus do céu, entendi. Eu continuo com certificação é uma coisa, perfil de certificação é outra, é diferente, entendi. É a operação, né? Hoje você está certificado para operar o FAP 1. Essa é a sua certificação atual. Nós estamos migrando para um FAP único, que não é o FAP 2, mas também não é mais o FAP 1. E ele tem alterações no método de autenticação entre os participantes. E é isso o escopo desse workshop. Entendi. Não, realmente vai ter um alto impacto. Não sei qual a data, acho que foi setembro agora, é isso? A gente tem impacto. Entendi agora. A partir de setembro, as certificações já têm que ser feitas no novo formato. Mas você tem ainda um prazo em que os métodos de autenticação do FAP único continuam funcionando. Tem um cronograma específico para isso. Não é setembro entendi. já a migração, tá? Importante, gente, que esse... Mutou, Chico. Mutou. Obrigado. Esse FAP único é o que permite a interoperabilidade com o Finance, é o mesmo perfil, é um item que a gente discutiu lá no passado e sincronizou, né? Então, é um item que a gente não tem como escapar, ele tem que ser feito. Eu não estou acompanhando mais a discussão aqui, gente, mas é importante esse ponto. Estou vendo aqui que acabou de sair a estrutura definitiva do Finance, estou acompanhando. Qualquer ponto que entre em estratégia, vocês me avisam, aqui dão um grito, o Lucas me aciona, eu volto aqui para o fórum, tá bom? Obrigado, gente. Maravilha, obrigado, pessoal. Pessoal, a gente vai fazer um recap aqui do cronograma, tá? O cronograma que a gente mostrou no primeiro workshop, foi feito em janeiro, tá? Tá no portal do desenvolvedor. As datas finais não mudam, tá? A única coisa que mudou foi essa convivência entre o perfil atual e o novo perfil FAP, tá? Mas aí no final a gente dá mencionar que aqui para todo mundo. Essa convivência ela só afeta participantes que estão entrando no ecossistema nesse momento. Os participantes já existentes, já certificados, não precisarão fazer essa certificação intermediária. Então, acho que pode seguir, Domingos. Aí no final a gente mostra o cronograma de novo. Tá, vamos lá. Então, assim, aqui o que vocês estão vendo aqui agora é uma... Vocês estão vendo um browser, né? O esquema de teste. Basicamente aqui o que a gente está vendo aqui é a configuração de um teste
No lado esquerdo é um teste de OP, o outro lado é um teste do lado direito é um teste de RP. Então, ó, esquerdo seria um teste que vai se passar por um cliente, do lado direito é um teste que vai se passar pelo servidor. Essa que é a grande questão. O que mudou, basicamente, no perfil foi, primeiro, é só um nome, é só a nomenclatura que mudou para conseguir a gente simplificar depois, mais fácil. O nome, ó, o que era antigamente rodava ou MTLS ou Private Key, no padrão novo vai ser Private Key. Essa que é a grande diferença. Então, assim, a gente não espera que tenha um grande impacto nos clientes, tá? Esse Private Key não é algo que você precisa comprar de um CA, ou seja, não é algo que você vai atrás de uma CertSign. Você vai você vai emitir o certificado no teu ambiente de sandbox e importar ele para dentro do diretório sandbox. E o diretório de sandbox vai assinar esse certificado e devolver para você. Essa que é a ideia. Ele tem que estar só registrado lá no diretório. Não é um certificado que você vai comprar. Aqui, então, como eu mostrei para vocês, você tem um alias que você criar. Então, esse é o cara que vai ser usado para referenciar, ou que vai ser usado para configurar todo o ambiente de teste. E tem diversos outros parâmetros, como eu comentei, do BRC, do BRK, que estão aqui. Tá? Se eu, então, configurei, falei então que vai ser então por valor, não vai ser usando o par. Eu falei então que vai ser uma resposta, né, sem usar a JARM, já está fora já do escopo já da Open Insurance. Eu vou criar o teste. Né? Quando eu crio o teste, para variar. Deixa eu só fazer um negócio. Quando eu criar o teste, esse aqui é o teste do OP. Ele vai mostrar todos os cenários de teste que ele vai executar. Vocês vão ver que tem vários aqui. Por quê? A ideia é conferir alguns critérios de segurança que o servidor precisa implementar. Ou seja, algumas verificações que ele tem que fazer. Então, aqui inclui, por exemplo, se eu rejeitei a autenticação, né? Ou seja, se o dono da conta cancelar o processo, como é que o transmissor tem que responder? Aqui tem uma expectativa de como está definido no perfil de segurança, de como esse negócio tem que voltar para o transmissor, para o receptor. Então, ele vai tratar e vai validar isso. Do lado direito, então, ele tem um teste que vai se passar pelo servidor, pelo transmissor de conta. Eu tenho também aqui um alias que vai ser configurado, que ele vai ser usado para configurar o servidor, né, para se passar por um servidor. A lista de chaves também vai estar definida, com alguns critérios aqui de criptografia. Quando eu crio o teste, ele vai me mostrar todos os testes que o cliente tem que fazer, todos os testes em situações que o servidor vai se comportar para o cliente. E o que a gente vai testar aqui é como é que o cliente está lidando e detectando os diversos erros. Então, por exemplo, um dos exemplos que está aqui. Ó. Se eu autenticar, né, ou seja, o cliente, quando estiver interagindo com o servidor, ele recebeu um JWT que está expirado. Ele vai conseguir verificar que, de fato, o JWT está expirado ou não. É isso que esse teste, por exemplo, vai tentar fazer. Ele vai tentar usar um algoritmo de assinatura do token JWT que é inválido, ou seja, no Open Insurance é requerido que todos os JWT sejam assinados com o PS256, ou seja, tem que ser criptografia RSA com algoritmo de assinatura SHA-256 usando PS. E por aí vai. Tem diversos cenários aí que vai ser executado. Aqui quando eu rodar, eu vou iniciar como se fosse um servidor, tá? Aqui você pode pensar que eu vou iniciar agora um servidor que vai estar no ar. Que eu estou emulando um servidor de uma transmissora. O servidor dessa transmissora fictícia, que é meu
um cenário de teste, ele vai estar esperando algumas determinadas requisições em algum formato, em alguns endpoints. Então, onde é que vai estar o endpoint de consentimento, qual vai ser o issuer, qual vai ser o endpoint de discovery, como é que vai ser, qual que é o endpoint que vai ser, por exemplo, ser utilizado para recuperar os dados, por exemplo, da conta, ou do dono da conta. Então, aqui ele está em waiting. Ou seja, ele está falando para mim o seguinte, ó, eu iniciei o teste, estou esperando alguma interação do cliente agora. Esse cara está rodando. Se eu voltar no lado do OP, ele vai emular aqui um cliente específico. Então, quando eu iniciar um fluxo aqui, o que ele vai fazer é sair executando como se fosse como se fosse de fato um cliente. Essa é a ideia. Então, se eu mandar executar, por exemplo, o teste de verificação de endpoint, o que ele vai fazer é conectar no servidor. Aqui ele fez uma requisição, tá vendo? Get Dynamic Server Configuration. Ele bateu lá no servidor, bateu nesse endereço e ele recebeu essa determinada resposta. Essa resposta veio daqui, desse servidor. Então, quando eu olhar aqui para baixo, ele fez algumas determinadas verificações e aqui ele está falando assim, ó, eu recebi uma requisição que veio de alguém, né? Veio de alguém batendo nesse endpoint. Se eu for olhar aqui, eu consigo ver mais os detalhes. Ah, foi uma requisição GET, está usando TLS 1.2, qual que é o algoritmo de criptografia que foi usado, e por aí vai. Quem que é o client? E a resposta que ele emitiu foi essa. Aqui, então, no caso do teste de OP, no teste do OP, ou seja, que está na esquerda, o que eu estou testando é se o servidor está funcionando direito. No teste que está rodando à minha esquerda, eu estou testando se o client está funcionando direito. Por isso que são comportamentos diferentes. Se eu vou voltar aqui, no waiting, ele está em estado de espera, ele está descrevendo aqui, ó, estou testando, estou rodando o teste de Happy Flow, ou seja, é o fluxo feliz, onde um cliente vai fazer uma chamada no Discovery, vai chamar o Authorization Endpoint, vai criar um consentimento, né? Vai criar um consentimento, vai chamar o Authorization Endpoint, vai recuperar um token e vai bater lá no endpoint meu de recuperação de conta. Se eu voltar aqui no meu teste, turn to play, eu vou ter alguns testes. Não todos vão conseguir, eu não vou conseguir rodar todos aqui, porque exatamente tem uns testes aqui que não estão esperados. O que eu consigo mostrar para vocês aqui com ele rodando é esse fluxo de teste aqui, ó, que ele vai rodar até o final com o algoritmo com o fluxo feliz. O que esses dois fizeram? Eles vieram já trocou aqui até de estado, passou para finish, falando passed. Ou seja, esse fluxo, esse teste que estava simulando um servidor que esperava que o cliente, ou seja, um receptor de dados, consultasse o endpoint de discovery, recuperasse os dados de qual que vai ser o acesso, onde é que está cada endpoint, recuperasse os dados do JWKS, ou seja, como é que ele vai verificar as assinaturas dos tokens JWT. Ele conseguisse bater lá no endpoint de consentimento, criar um consentimento, bater no endpoint de autorização, responder, e o servidor meu mock aqui, como ele não precisa interagir com, de fato, com o portador de conta, ele vai meramente responder como se alguém tivesse aprovado. O cliente do lado de lá, ele vai receber o authorization code, vai bater no meu token, recuperar um token, e depois ele vai interagir com o meu endpoint que estaria emulando aqui, né, fazendo um mock do endpoint, que vai trazer os dados, por exemplo, do correntista ou do proprietário da pólice de seguro, da pessoa física. Então, se a gente for olhar no detalhe, tem bastante coisa logada, com vários pontos aqui descrevendo quais são as especificações que estão envolvidas. Então, olhar, tem bastante coisa mesmo. E ele vai interagir, ele vai chegar no final, ele vai declarar sucesso no final, quando ele. Então, aqui, ó, aqui é os dados, por exemplo, de verificação de token. Quando ele criou o token, quando ele respondeu para o cliente, e ele vai chegar no final, quando ele recebeu a requisição da. Tá aqui, essa última requisição, onde o cliente solicitou os dados do correntista ou do dono da pessoa física. Ele fez diversas verificações, saber se o cliente está interagindo direito, respondeu com sucesso e declarou o teste finalizado com sucesso. Ou seja, o cliente, então, executou o fluxo por inteiro.
esperado. Aqui, no caso do meu lado esquerdo, eu tenho o teste do servidor, né? Então, aqui o que o teste está fazendo? Ele está executando um fluxo como se fosse um cliente mesmo. Ele recuperou os dados da conta, recuperou os dados do endpoint, verificou, por exemplo, os certificados, se o certificado está batendo, se foi requerido certificação dupla, né, MTLS, ou não. Vai gerar um token para ser criado o consentimento. Aqui ele vai rodar, vai criar o consentimento. Então, primeiro ele solicitou um consentimento específico. O servidor respondeu, ele verificou se de fato está tudo certo, se veio, por exemplo, no header, se veio o mesmo Interaction ID, vai fazer diversas verificações aqui. E vai interagir. Aqui a gente está usando, eu estou usando um recurso, vou mostrar para vocês também que vale a pena também se darem uma olhada. Resolve bastante, é, facilita bastante o cenário de teste quando a gente está no processo de desenvolver o servidor. É, é bom, só vou completar aqui então. Ele interagiu com o cliente, abriu o browser, coletou consentimento, verificou qual o retorno, recuperou o token, usou o endpoint lá para recuperar os dados do correntista e declarou sucesso no teste. De novo, aqui também tem bastante diversas referências para as especificações que estão envolvidas e por que o teste está se comportando desse jeito, em cada verificação que foi feita. Tem a chamada pro recurso protegido, com a resposta e ele vai verificar. Tem só isso? Não, tem vários, né? Retornar para o plano. Tem diversos outros testes. Por exemplo, se eu mandar, se eu vou mandar sem o Pix, o servidor deveria responder que, por exemplo, ele não poderia. Se eu, com diversos response modes, se teria se o redirect RI que não está registrado, se o servidor vai responder direito ou não. Então, assim, por aqui eu nem consigo cobrir tudo, que é bastante coisa. Se eu for em Edit Configuration, um recurso que eu estou usando aqui é a automação do browser. A princípio, um negócio que eu não comentei. Normalmente o que a gente faz, que a gente recomenda é que os clientes, quem está usando o cenário de teste, né, você vê que você tem uma tab aqui de JSON, você pode copiar isso aqui e colocar isso no controle de versão, por exemplo. Vale bastante a pena. Então você consegue conferir e ter uma reprodução dos testes. Tem uma tab aqui na história, tem um atributo aqui a mais que é browser, onde você consegue falar e implementar aqui a automação do teste. Você consegue, quando o cliente for redirecionado para a página do OP, aqui você pode, por exemplo, automatizar. Então, verifica para mim se essa tela. Entre aqui, digita usuário e senha. Entre aqui e faça o que for. Como o nosso cenário é muito simples, é meramente abrir a página. O que ele vai fazer aqui, ele está abrindo a página. O lado do servidor aqui do RP, ele basicamente vai abrir uma pagininha, falando assim, muito obrigado por ter continuado. O teste vai continuar. O que esse cara está fazendo é exatamente isso. Né? Acho que era isso que eu tinha que mostrar. O cenário novo, né? O perfil novo. Eu não mostrei. Ele está exatamente como o nome anterior, FAP1 Advanced Final. E aqui você tem algumas coisas. Por exemplo, se eu selecionar que eu vou usar Open Insurance e selecionar alguma coisa que, por exemplo, não bata de fato com o padrão, eu tentar criar o plano, ele vai falar para mim que, por exemplo, ele não vai poder, seja não vai poder criar. Foi por isso até o motivo que a gente renomeou. Então aqui ele já consegue conferir. Você olha, essa configuração está inválida, tá? O par, um private key são requeridos. Você já consegue ter alguma trava aqui, para deixar mais simples.
Acho que é isso, é basicamente isso que eu tinha para mostrar. Beleza, Deixa Domingos, aberto. obrigado. Tempo. Pessoal, alguém tem alguma dúvida referente aqui à execução dos testes? O Thiago levantou a mão aí de novo. Eu tenho sim, obrigado aí pela apresentação, tá? É, sabe dizer se eu consigo validar ambos os testes fazendo essa execução simultânea ou só essa parte de Happy Flow? Perdão. É que aqui eu estou rodando um contra o outro, né? Estou rodando um Uhum. teste contra o outro teste, né? Então, aqui eu não estou testando um cliente mesmo, vivo, funcional, contra o meu teste, Ah, tá, entendeu? entendi. Aí tem que Eu ser tô... realmente aplicação real, desculpa. Exato, eu peguei que aqui é um mock Tá contra certo. outro mock, né? Então, se um está se fingindo do cliente, outro está se fingindo do servidor É, e está rodando o teste assim. Esse é o teste que eu consegui fazer aqui. Consegui tá. mostrar. Não, legal. Num cenário de teste real, você vai rodar isso contra o seu endpoint. Exato. Cada um dos perfis. Exato. Tá? Um outro ponto aqui, que o pessoal aqui interno de segurança me bate muito, tá? Eu queria entender o critério aqui depois para o envio dos logs, tá? O que Aham. acontece, né? Aí no teste, ok, né? Mas a gente está vendo, realmente precisa até para debugar se der um erro na nossa solução e tudo mais, né? Aham. Mas no caso ali de validar depois para publicação, tá? A gente pode, no caso, por exemplo, ó, ali tem found a static client object, sim, para efeito de segurança não quer dizer nada, mas vai chegar lá no final, lá no teste, que ele chama, por exemplo, API, uma API, um resource qualquer lá. Uhum. E aí vai passar dado de cliente, né? Ah, pô, é ambiente de teste, ok, são dados fictícios, mas a gente tem que garantir que o mesmo código, né, de teste vai estar em produção, né? Uhum. E aí, no caso, por exemplo, dados de CPF, CNPJ, nome de cliente, certificado em si, a gente não pode colocar isso no log, tá? Isso é possível ainda para a gente ter aprovação? O que Na você verdade, precisa. Vai lá, pode desculpa, falar. Domingos, o teste para obter a certificação FAP, você roda contra o seu ambiente sandbox e os seus dados de teste. Sim. Você pode fazer uso do motor de teste para rodar contra o seu ambiente produtivo, mas não serão os logs desse teste contra o ambiente produtivo que você deve usar para certificação. Não, desculpa, acho que eu não fui claro. Então, assim, ok, né? No ambiente de teste a gente vai usar o certificado de sandbox, né? Que não vai ser o mesmo de produção. Os Os próprios próprios. dados do cliente que você Exato. trafegar serão dados fictícios. Exato, a gente vai criar, né, um usuário para fazer esse teste e tudo mais. A questão é, né, mas no caso a gente vai virar esse código para produção, tá? E aí a questão vem, o Tô impacto falando disso. desses dados aqui, né? Isso, é um exemplo, exatamente, por exemplo. Aí, Ah, ok, né? A gente não, em ambiente de teste, ok, mas é o mesmo código que a gente vai garantir que esteja, uhum, né, equalizar os ambientes. uhum, A gente uhum. precisa passar isso realmente depois nos logs lá do cliente. Não, o que você vai O precisar log mostrar para mim é o produtivo seguinte. você não envia para certificação, né? Então ele Não, não vai mas não ficar lá é. no. Não, não, desculpa, Wagner, não é a questão do log produtivo. A gente está falando aqui da certificação do log de teste. Só que, né, aí é uma questão de desenvolvimento de software. A gente não Você tá pode ter falando um do client. código. Isso, a gente não pode ter um código em teste que seja diferente de produção depois, Até aí, entende? beleza. Até aí, beleza. E assim, ó, você tem dois cenários, né? No caso de teste, o meu caso aqui da direita, aqui, ele é um teste que está emulando um OP, transmissor Uhum, de dados. Esses dados são fictícios. Eu até perdão, mas eu nem sei quem que é o Juan Kaique, tá? Eu sei que é alguma pessoa, que alguém que ajudou a gente a uhum. construir o teste, tá? Mas é uma pessoa mesmo, esse cara. Eu acho que esses dados vieram lá do Open Bank ainda. O Kaique que ajudou a gente lá na construção desse teste. E para essa certificação, para certificar o lado do servidor, você não vai precisar mandar dado de log. Não vai mandar dado de log. O que você Uhum. precisa demonstrar é só que o protocolo foi basicamente seguido. Você vai rodar contra o seu servidor, os dados em si do cliente você não precisa compartilhar, você não precisa mandar os dados do log mesmo do servidor para a gente. O único log que você precisa mandar para a gente
são os logs do client, quando você está rodando um teste de RP, que esse estava aqui do lado. Deixa eu voltar aqui. Isso. E aí que tem Mas uma você não está baita mais confusão. compartilhando a tela, Domingos. Ah, não tô? Peraí. Mas aí, beleza, eu entendi aí Aqui, a o que lógica. você precisa mostrar. Então, vamos lá, então. O lado do AP, você não vai precisar mandar log nenhum pra gente, Uhum. tá? Já vai, a gente pede para você rodar com usuário fictício, porque aqui você tem um tester, alguém que vai testar mesmo, que vai entrar com os dados, porque é o cara que vai logar e se passar pela pessoa física que está autorizando se transmitir os dados. Sugere para você que você teste. Você vai ter uma pessoa mesmo, um humano na história, fazendo o teste, sugere você usar um dado fictício. Está mais sob controle. No caso aqui do client, que você vai rodar em cima do RP. contra o teste de RP, os dados que você vai receber também são fictícios. A grande questão que eu vejo o pessoal batendo muita cabeça é o que. É porque, assim, uma das coisas que você vai precisar mostrar para mim, no caso lá da OpenID Foundation, é que, por exemplo, se eu rodar esse teste aqui, que é o Ensure Valid Pixie, deixa eu botar de novo no teste, deixa eu mostrar para vocês o que de fato vai fazer. Se tiver redirect RI, tanto faz. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai incluir. Esse não é um cenário de teste de erro, perdão. Deixa eu repetir de novo e pegar um cenário de erro, que talvez vai ficar mais evidente. Volta aqui. Esse aqui, ele vai mandar um request object sem a expiração. É para o servidor não validar o teste que está acusando o erro. Ele está falando assim, ó, o cliente aí que você, contra quem está me testando me mandou uma claim que está errada. Está faltando uma claim aqui. Não prossigo a autorização. Do lado do cliente, é porque o servidor funcionou diferente. O servidor respondeu de maneira que não estava esperado no perfil de segurança. Esse cara aqui, ele bateu no token endpoint, criou o consentimento, e quando ele foi autorizar, agora eu entendi qual foi o erro aqui, porque a configuração do browser, a configuração de browser estava solicitando para se passar, abrir e está esperando que o teste tivesse concluído direito. E aqui o teste não concluiu. Veio uma página de erro do servidor do OP. Quando você for homologar e testar, esse cara que você precisa me mandar, ele tem que me mostrar que, de fato, o teu cliente identificou que o XP estava inválido. Se eu for testar diferente aqui também. Vou testar outro caso. Perdão, eu estou explicando agora que eu percebi que eu peguei pelo lado errado. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Vou dar um teste aqui que eu vou mandar um invalid nonce. Ou seja, o servidor aqui ele vai rodar. E quando o cliente fizer a solicitação, ele vai devolver uma resposta inválida. Então, se eu for rodar o teste feliz aqui, agora está certo. Estou falando. Então, ou seja, do lado direito, o teste eu configurei para rodar, então, gerando uma resposta inválida para o cliente. Então, quando você for mandar o teste do log do lado do cliente, o cliente tem que mostrar que ele identificou que, de fato, o servidor mandou uma resposta inválida. Uhum. E aí, o que você vai incluir nesse log? Preferencialmente, 3 linhas, só apontando para mim que, de fato, você detectou na stack trace ou na mensagem de log do cliente falando assim, olha, o servidor veio com erro errado, veio com a resposta seu não. O resto das coisas, como é que foi instanciado,
como é que como é que ele respondeu, isso para mim já não interessa. A única coisa que você precisa mostrar para mim é o seguinte: quando eu rodei esse teste de invalid nonce, o cliente lá do outro lado detectou e me gerou e logou lá no lado dele, lá do lado do receptor, que de fato o nonce está errado. Entendi. E aí, beleza, extrapolando um pouquinho aqui. Então, por exemplo, no caso do JWT, né, um outro teste, eu não vou passar lá no log o JWT, óbvio, né? Eu vou dizer que o JWT estava correto ou estava inválido, né? No caso ali do que o teste está pedindo. O que você precisa só me mandar, se eu voltar, perdão, não é edit configuration, se eu voltar aqui no teste aqui, tá? Se eu voltar, return to plane, você vai imaginar aqui, ó, por exemplo, invalid, o teste de assinatura inválida. Então, ou seja, ele vai gerar um ID token com a assinatura inválida, Uhum. tá? Para você passar por esse teste, o que o cliente precisa fazer é conectou, rodou, criou consentimento, iniciou o processo de autorização. Quando ele recuperou o token, ele vai receber um token que está com a assinatura inválida. Uhum. Ele tem que parar. O cliente tem que parar e tem que logar isso, que a assinatura não tá inválida. E aí você vai me mandar esse trecho de log relativo a esse teste. E falar para mim assim, olha, o resultado do meu cliente para esse teste foi esse trechinho de log que foi o stack 3. Tá. Tipo, ok, né? Aí vai dizer lá se o token inválido, JWT inválido, o que for foi inválido lá, beleza, finalizou. Não Isso. preciso colocar o valor que foi passado. Não, Não, você beleza. não precisa. Você não Beleza. precisa. E aí, por exemplo, no mesmo caso ali, tem o teste ali que chama, né? Voltando ali a pergunta, né? Do teste da API de recurso lá, né? Que aí vai passar tá passando ali no teu front-end ali do motor, vai passar lá, né? Os dados do cliente. Mas no caso do log que eu vou mandar de client, eu não preciso colocar isso, né? Eu vou dizer que chamou e deu 200. Mas aqui não tem nenhum dado de cliente mesmo, tá? Que só tem Sim, dado sim, sim. fictício. Sim, é porque é uma questão aqui mais de depois de compliance para virar esse código para subir para produção, sabe? Você não precisa mandar a chave do cliente, cara. Aqui nesse caso que você não precisa mandar. Você passa pelo teste de RP, você não precisa mandar a chave privada do cliente. Você só precisa mandar, porque o que vai estar no teste é a chave pública dele, a chave pública e privada do servidor, que é de mock, que é um mock, Uhum. e os diversos cenários de teste. O que você precisa mostrar para esse teste gerou esse erro, para esse teste gerou esse erro no log, para esse teste gerou esse outro erro de log. No algoritmo. Ou você tem que me mostrar só o seguinte: para esse teste, a mensagem de erro no meu cliente aqui foi que o algoritmo, o JWT está com null lá no header. Tá, Isso. entendi. Tá, é porque você mostrou ali no teste, aí voltando ali no RP, né? Uhum. Colocou até ali, passou o dado fictício ali de um cliente, né? Que existe aí na base, qualquer ok, né? Que chamou lá o recurso, uma API de recurso, tá? Aí trouxe acho que era uma empresa ali e tal, beleza, né? Os dados cadastrais. Ok, tá chamando a API, tá? A gente tem uma aplicação para isso, exatamente. Essa aplicação que a gente está fazendo em teste é a mesma aplicação que vai estar em produção, me entende? Entendo, mas eu preciso que você faça cleansing desses dados, cara. Que você anonimize ele. Pra você rodar no sandbox, senão Não, em conseguir. sandbox, ok. É isso que eu estou dizendo. Em sandbox, ok. Mas quando a gente pegar esse código, a gente vai subir para produção. A gente não pode ter no nosso serviço de gerar logs aqui internamente, a gente não pode passar dado de cliente de hipótese nenhuma via log. Mas você não vai precisar logar. O que você precisa mostrar só é a stack 3 de erro. Isso você não vai exatamente logar o dado, né? E também, assim, o que a gente vê, olhando os exemplos dos outros participantes que executaram os testes, o que eu, assim, olhando os testes, né, óbvio que não dá para saber exatamente o que está acontecendo, mas parece que muitos deles estão utilizando algum modo de debug, né? Então, o pessoal usa aqueles brackets, assim, falando, tipo, esse log é de info, esse log é de warning, log de erro, tem bastante de debug, assim, né? Então, acho que o pessoal, eles passam no teste executando ali em sandbox, né, no modo de debug, que está logando ali bem mais coisas justamente para essas informações, né? Mas em produção você pode rodar no modo, assim, de log mais alto, assim, que você não pega os logs de debug, né? Então, acho que isso... tipo, chamou o recurso, deu 200. Aí eu vou logar lá, tipo, ó, chamou esse endpoint aqui, 200, ok, passou.
Eu não preciso trazer o JSON do resultado, é isso que eu estou dizendo, entende? Não, você não precisa. Não Tá, precisa. beleza. É por isso que na FAP até, você tem um recurso que é obrigatório, é você ter no header o tal do FAP Interaction ID. Isso. Esse é o motivo de ter esse cara. Pra você não precisar expor dado de cliente em log. Uhum. Porque a gente correlaciona chamada de servidor, o log de servidor com log de cliente por esse FAP Interaction ID, não é provavelmente pelos dados, né? Uhum. Não, beleza, acho que já foi esclarecida, era essa a minha questão, sabe? Porque até olhando, depois a gente, olhando aqui de outras empresas, né? É o caso que eu vi que até o pessoal mandou, né? Só que, cara, eu não ia conseguir de jeito nenhum fazer isso. Entende? Entendi. Obrigado aí pela ajuda aí. Assim, uma das coisas que eu tenho começado a discutir com o pessoal da OpenAI Foundation é se a gente não deveria alterar ligeiramente o nosso sistema de teste para quando você rodar o teste, né? Então, quando eu rodar ele, eu já coletar o pedaço de log, entendeu? Pra deixar claro, assim, olha, se você só me mandar stack trace de erro, É, só que você não porque appende o log, entendeu? Por- Depois, a posteriori. porque, por exemplo, o squad, né, a gente vai fazer, ok, os ajustes, tá? Mas para o squad, o cara que está desenvolvendo, né, tem dois pontos. Primeiro, às vezes, para debugar, ele precisa exatamente, né, ter na tua ferramenta de log ali cada passo. Mas para envio da informação, né, a gente não pode ter certas coisas, enfim. Seria interessante, sim. E aí, no caso, Domingos, eu vi a documentação, né? Que está aqui, eu tenho aqui a listagem dos testes, o que está chamando, né? Lá no site. Vai ter algum tipo de atualização para falar a respeito do novo perfil lá da documentação do teste, configurações, essas coisas? Eu tinha entendido que esse fórum com essa sessão seria essa Ah, tá. documentação. Não, tudo bem, eu deixo para a pergunta para depois, sem problema nenhum. Obrigado. Só a gente já estendeu aqui 12 minutos. Eu queria passar rapidamente então, o Rodrigo está com a mão levantada. Rodrigo, quer falar rapidinho? A gente já muda aqui para o cronograma para a gente concluir. Ah, legal. Bom dia, pessoal. Aí, Domingos, só uma dúvida que eu coloquei aqui no chat, só confirma, por favor. O nome dos testes que já foram atualizados são esses que eu passei? Aqui no chat? Porque você usou os testes atuais, né? Que são os testes que vão ser descontinuados. Aí, só confirma para mim quais que foram atualizados, está tudo certinho? Esse teste que você mandou já é o perfil novo. É isso mesmo. Esse é o novo. Ah, beleza, é esse mesmo, então. Que é o nome antigo que virou novo. Perdão. Que virou novo. Beleza. Só para Perdão confirmar pelo mesmo, tá? trocadilho. Exato. Certinho, então. Obrigado. Pessoal, então, um recap aqui do cronograma que a gente, né, apresentou no workshop de janeiro. Tá? A única alteração que a gente fez, né, foi, em vez de fazer a release aqui em maio, a gente fez em 6 de junho, porque né, a gente estava em discussão e também operacionalização dessa convivência que a gente falou aqui. Tá? Então, né, desde o mês passado, fazer os testes, quem for renovar a certificação, né, a gente pede que já faça, né, para o novo perfil. A partir de outubro, tá previsto já participantes operarem com o novo perfil, então, né, isso é decisão de cada casa, tá? Mas a partir de outubro elas já têm a prerrogativa para estarem operando nesse novo modelo. E aí essa convivência ela vai até o final de abril, então a partir de maio, todas as casas devem ter mudado aí a sua operação em produção para o novo modelo. Tá? Outras datas relevantes aqui, no final de janeiro, a Radiant, também nosso fornecedor aqui do motor de conformidade, vai desabilitar o perfil atual, então, a partir dessa data, todos os processos de recertificação, de emissão de APIs ali,
devem ser feitos já outros testes no perfil único. Tá? A gente coloca aqui um lembrete assim, né, de alteração dos DCMs, foi uma questão que impactou também no Finance, então uma atenção aqui, né, quando as casas forem alterar, a gente tem uma comunicação aqui clara, e que o processo de alteração do DCM, né, do DCR, através do DCM, seja feito para que não tenha impacto aí de interoperabilidade entre as casas. Tá? Então, e aí, a partir de maio... Uma coisa que tem que comentar mesmo, o que o Lucas que está falando. Quando for fazer a migração de quem está usando MTLS, que vai usar para chave privada, não revogar o cliente. Alterar a configuração dele usando a API de DCM para migrar de MTLS para Private Key. Se revogar, vai revogar tudo, até os consentimentos, tudo que está envolvido. Isso é bem importante, pessoal. Caso haja revogação ali, exclusão, né, do DCR, vai acontecer uma deleção dos consents ali. Então, é recomendado que seja feito o DCM, né, e seja feito com muita atenção aqui. Tá? E aí, né, a partir também de outubro, a gente vai ter feito o phase-out aqui do teste atual. Então, forçando, né, em outubro a gente não tem mais as certificações nesse perfis, então as participantes só terão esses aqui, dado que a partir de outubro elas já está prevista aqui a operação no perfil. Beleza, Heitor? Levantou a mão aí também, pode perguntar. Sim, eu quero você fazer um exercício aqui, porque um monte de gente vai me perguntar sobre isso. Eu tenho a seguradora da Camila, que é receptora e transmissora. E a certificação dela vence agora em julho. Aí nós temos a seguradora do Jorge, que é receptora e transmissora, vai vencer em novembro. E nós temos a seguradora do Domingos, que vai vencer, vou colocar em janeiro, a certificação FAP. Está todo mundo falando MTLS. No momento que a Camila faz a certificação, ela teve que fazer no MTLS, mas do perfil único, porque foi agora em julho, pelo que eu entendi. Estou dando exemplo de MTLS, eu sei que tem os outros também. Ok, nesse momento, ela está comunicando MTLS, perfil único, então ela continua comunicando com todo mundo aqui. Quando chega em novembro, a do Jorge vai fazer uma recertificação, só vai fazer no perfil único. Mas eu entendo que ele está certificado no perfil único, mas ele ainda responde MTLS por conta que, por exemplo, tem a do Domingos, que ainda está comunicando MTLS. Tem esse ponto. O fato de você certificar no perfil único não significa que obrigatoriamente você tem que parar de responder MTLS. Exato. Tem esse ponto de atenção. Tá. Exato. Então, assim, Isso todo quer mundo dizer continua conversando MTLS, vai chegar um momento que todo mundo responde os dois, aí seria um momento de fazer o DCM para falar, olha, agora você só me responde em perfil único. É algo assim ou não? Isso, essa ideia. A certificação é um diploma, né, vamos dizer assim, que você, né, atende aos requisitos para a operação, mas não necessariamente a partir do momento que você tirar a certificação, você precisa estar operando no novo perfil, né? Então, a partir de outubro, né, o que está previsto para que as casas está permitido, né, operar assim, mas a data limite para migração é o final do mês de abril. Tá? Beleza, obrigado. Tem um outro aspecto também, que os clientes, também todas as casas precisam migrar a forma que autenticam, né? São duas partes, né? Tem o servidor parar de aceitar autenticação MTLS, e a outra é o cliente criar uma chave privada para autenticar e substituir a chave MTLS que ele está usando para autenticação. Então, assim, acho que mesmo dentro desse período de convivência, talvez vão ter que refinar um pouquinho mais o cronograma de ser separando em dois, né? Tipo, ó, as casas têm que começar a migrar para... Quem tá recebendo precisa começar a autenticar via Private Key, e quem está recebendo a autenticação, quem está transmitindo vai parar de receber a autenticação, aceitar a autenticação MTLS mais para frente, né? Alguma data de corte. A ideia é ser
essa data de 1 de maio ainda, que é a última linha ali. Então, a partir de 1 de maio, a gente espera que os servidores, né, as transmissoras, deixem de receber autenticações do perfil antigo, né? Que é o prazo para todas as casas que estão recebendo, né? Todos os receptores migrar, né? Interessante. Heitor? E uma outra, complementando, né? Nesse cenário, a Camila tirou a certificação dela, perfil único MTLS, como a gente conversou no ambiente de sandbox. Ela já pode submeter lá em produção e deixar, digamos assim, dormente o ambiente dela de produção para depois, ou ela não precisa esperar o período para subir. Tá. Exato. E só para complementar, acho que essa foi a dúvida que teve ali no começo, então a gente recomenda, né, que essa organização da Camila ela faça as certificações nos 2 perfis, né, justamente para ela não ter um custo de novo de fazer a certificação no perfil único ali no fim do ano, né? Então, mesmo que a gente saiba que em junho o perfil FAP único só vai entrar no final do ano, é recomendado que ela faça os 2, né? Tanto o vigente quanto o perfil FAP único, né? Apesar de que o que ela precisa mesmo para estar compliant, assim, né, estar pronto para operar no ecossistema seja o vigente, se ela não fizer o perfil FAP único agora, então todos os novos entrantes ou participantes que estão se certificando agora, se eles se certificassem somente no perfil vigente, eles vão ter um custo elevado, custo dobrado, né, no final do ano, porque eles vão ter que certificar no perfil FAP único. Por isso que está tendo essa convivência ali no motor de todos os perfis ali antigos, né, com os novos. É recomendado que todo mundo que está certificando agora, por ser um novo entrante no ecossistema ou porque venceu agora, já faça nos 2 perfis, né, no perfil vigente e no perfil futuro. Lucas, só uma dúvida, Pessoal, uma dúvida aqui. pode ir lá, Rodrigo. Quando você diz o período de convivência a partir de outubro, seria renovar a data limite de certificação em outubro? Perfil novo? Não, a data limite seria, assim, o ideal, A expiração né, desse ano. Mas o ideal a gente fez ali a implementação no perfil ainda até fevereiro, porque essa é a data limite regulatória ali, né, para o pessoal obter o FAP lá atrás, né, em 2022, se eu não me engano. Isso. Então, o ideal é que todo mundo esteja certificado até essa data, né? E a partir disso, a gente já vai ter as trocas de client e vocês vão começar a ter ali, caso alguém não esteja certificado nessa data, no perfil FAP único, a gente vai começar a ter erros de problemas aí de interoperabilidade entre as casas, né? Então, mas, uma por data exemplo, sem a partir de limite. outubro eu poderia já fazer o Go Live, se for o caso, e servir as duas? Sim, servir as duas, sim, como transmissor, né? Mas de aceitar tanto os dois perfis. Mas como receptor, a partir de outubro, se você só suportar um deles, você vai ter problemas para se comunicar com as transmissoras que estão no perfil antigo ainda, né? Então, tem que tomar cuidado. Como transmissor, você suportar mais perfis, ok. Mas como receptor, se você se limitar ao perfil único, você vai se limitar a conversar somente com quem está no perfil único já, né? No perfil private key. Tá, então o marco final de Go Live é maio, mas a gente pode, nesse período de outubro a maio, a gente pode planejar o nosso Go Live, né? E de convivência. Isso. Beleza. Para se planejar com antecedência. Matheus? Boa tarde, Vinícius. É só mais para a gente pontuar um pouquinho aqui do cronograma mesmo, para eu pegar um entendimento um pouco melhor. A parte de certificar os 2 perfis para novos entrantes faz total sentido para mim, porque a gente não vai ter essa questão de um entrante ter que esperar a data de um Go Live da nova certificação, para não ter que queimar o perfil antigo. Isso faz total sentido. Porém, para os que precisam recertificar, então eles precisam recertificar para 2 perfis. E dentro do cronograma não foi uma possibilidade a gente ter um período de extensão. Então, tudo bem. Se a minha seguradora vence a certificação em agosto,
vai ter uma extensão dessa data até janeiro, que fosse o go live da próxima certificação. Isso não foi uma opção no cronograma? Não sei se eu fui claro. Sim, por exemplo, porque isso acontece, assim, esse requisito é aquele requisito manual ali de 12 meses de certificação, né? A gente não chegou a discutir a fundo com o regulador a questão de estender esse prazo, né? Para esses casos dos participantes que estão se certificando. Bom, atualmente não tem, então, uma definição, né? Eu acho que, atualmente, se você pensa em agosto, você tem que se certificar nos 2 perfis, no vigente e no antigo, no novo, né? Não sei se o Wagner está aqui no coordenador ali do GT de segurança, talvez a gente pode discutir isso no GT de segurança, talvez, de pleitear com o regulador, né, essa extensão, mas atualmente não teve essa extensão. Eu não entendi bem, Matheus. Você pode repetir? Só a dúvida. Tá. Vamos supor que minha seguradora vença a certificação em agosto, e aí eu não estou trazendo exemplo com as datas corretas, tá? Mas só uma opção. Conceitual. A seguradora vence a certificação em agosto e um go live vem para janeiro do FAP único. E aí o ponto que eu trouxe não teve uma discussão do tipo, vamos manter um período de extensão da certificação até agosto, que aí os que precisam de recertificação já fazem a certificação apenas no FAP único e não precisam fazer os 2 profiles. Eu só perguntei isso, tá? Porque foi uma prática que foi abordada no Open Finance no começo do ano. Sim. O Wagner, ele está spec, né? Acho que não está ouvindo a gente, mas acho que é algo que a gente pode pautar ali no GT de segurança, de talvez conversar ali com a Suzep, né, ver se existe essa possibilidade, né? Então, mas eu entendo, assim, então, se assim, para os novos entrantes, né, as pessoas que não têm nenhuma certificação, está certificando os 2, os participantes que estão passando por uma recertificação, né, eles possuem uma certificação antiga no perfil vigente, só que, então, para esses casos, né, dos participantes que estão ali vencendo a certificação, né, a gente pleitear, por exemplo, uma essa extensão prolongação de prazo. Isso. Sim. Exatamente. A parte dos novos entrantes faz total sentido para mim. É um ponto muito positivo em que a gente não teve no Open Finance, por exemplo. Porque novos entrantes tiveram que esperar para não queimar uma certificação antiga. Esse ponto é muito legal. Agora, a questão de ter que recertificar em dois profiles acaba trazendo até que bastante trabalho para as seguradoras. Então, era esse ponto. Mas muito obrigado por levantar esse ponto. A gente acompanha. Obrigado. A análise que a gente fez, Matheus, foi olhando para as datas de vencimento das certificações FAP, sabe? Então, a gente considerou que, né, até outubro ali, todas já deveriam ter, já seria a data de recertificação. Foi isso, mas faz sentido o seu ponto e a gente traz para a discussão aqui. Maravilha, obrigado. Obrigado. Pessoal, a gente estendeu um pouco, né, além do tempo. Agradecer aqui o Domingos, mais uma vez, aí, pela disponibilidade. Esse é um assunto, né, bastante sensível, então, sempre que tiver alguma dúvida, alguma necessidade de confirmação, de esclarecimento, não hesitem em entrar em contato com a gente aqui através do e-mail do secretariado ou mesmo do Service Desk ali, tá? A gente fica à disposição. Obrigado, excelente restinho de semana aí a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.